Olá! Vamos mergulhar juntos numa ideia que é francamente fascinante, baseada no nosso material de hoje. A ideia de uma realidade invisível que nos cerca. Vamos ver como o mundo pode ser entendido como um vasto oceano de vibrações. E para começar, já vamos com uma pergunta que mexe com a gente, né? Será que a realidade é só aquilo que a gente consegue ver, ouvir e tocar? A jornada que a gente vai fazer hoje sugere que a resposta ela é bem mais complexa e surpreendente do que parece. Ok, então vamos lá. Para o primeiro conceito, que é a base de tudo, o nosso mundo, sabe, do planeta inteiro, até a menor das partículas, está sempre em movimento, em agitação. Aquela ideia de um repouso absoluto, de algo totalmente parado, simplesmente não existe. E aqui está o pulo do gato. É uma verdade que é, nossa, simples e ao mesmo tempo super poderosa. Toda e qualquer agitação gera ondas. Qualquer evento no universo, por menor que seja, se propaga, mandando ondulações pelo espaço. E olha, isso não tem nada de teoria abstrata, sabe? É o nosso dia a dia. Pensa só, o som da nossa voz, o calorzinho que sai de um aquecedor, a luz de uma lâmpada, o sinal de rádio, tudo isso são ondas. São manifestações de energia que estão ao nosso redor o tempo todo. Tá, mas o que exatamente é uma onda, afinal? E por que existem tantos tipos diferentes, de som, de luz, de rádio? Vamos entender isso um pouco melhor agora. A fonte que a gente está usando traz uma definição que é até meio poética, mas se a gente parar para pensar, faz todo sentido. Uma onda é uma ressurreição da energia, ou seja, é a própria energia se mostrando, se manifestando e viajando através de alguma coisa como o ar ou a água. Esse exemplo aqui é perfeito para a gente entender isso na prática. O tipo de onda que é criada depende muito da fonte. Uma perturbação pequena, como uma varinha batendo na água, vai criar ondinhas curtas e rápidas. Agora, se a gente joga uma tora de madeira, aí sim teremos ondas grandes, longas e lentas. O mesmo princípio vale para tudo, para o som, para a luz. Agora se prepara porque aqui a coisa fica incrível. Todas essas ondas, das de rádio que a gente ouve até aos raios cósmicos que vêm do espaço, são, na essência, a mesma coisa. São feitas da mesma substância. A única coisa que muda é a frequência, ou seja, a velocidade com que elas vibram. É como se fossem notas diferentes na mesma música gigantesca do universo. Ok, então a gente já entendeu que o universo é esse mar de ondas. E nós, os seres humanos, onde a gente entra nessa história toda? O material de base traz uma metáfora que eu achei sensacional. É como se cada pessoa fosse um aparelho de rádio. A gente está mergulhado num oceano de frequências, mas o nosso corpo, os nossos sentidos, só conseguem sintonizar uma faixa bem estreitinha de toda essa transmissão cósmica. E aqui está o ponto central de tudo. A gente não percebe o mundo como ele realmente é. A gente percebe o mundo que o nosso corpo consegue sintonizar. A nossa percepção é um reflexo do nosso aparelho, e não da realidade completa que está lá fora. É aqui que a exploração fica boa de verdade. A gente vai viajar agora para além das fronteiras dos nossos sentidos. Vamos começar por aquilo que a gente não consegue ouvir. Então, vamos começar por baixo, literalmente, descendo a escala de frequência para um mundo que, para os nossos ouvidos, é puro silêncio. Mas, como a gente vai ver, esse silêncio está longe de ser vazio. Esse é o reino do chamado infrassom. Pensa assim, são vibrações reais, tem energia ali se movendo, mas elas oscilam de forma tão lenta, tão devagar, que os nossos tímpanos simplesmente não conseguem registrar, não vibram junto. Para ter uma ideia, o limite, segundo o material, é de mais ou menos 40 vibrações por segundo. Qualquer coisa que vibre mais lento que isso, para a audição humana, vira silêncio. E o mais curioso é que nesse silêncio aparente tem um mundo de coisas acontecendo. As vibrações de um trem passando nos trilhos, as ondas de rádio, de TV, de radar. Toda essa tecnologia funciona em frequências que os nossos ouvidos não fazem a menor ideia de que existem. Beleza, agora a gente vai fazer o caminho contrário, vamos subir na escala de frequência, vamos passar por tudo que a gente ouve, por tudo que a gente vê e ir muito além da fronteira da própria luz visível. Olha só que interessante esse espectro. A luz que a gente enxerga com todas as cores do arco-íris é só essa fatia minúscula aqui no meio. Antes dela tem o infravermelho que a gente sente como calor. E depois, depois dela tem um universo inteiro de energias invisíveis, com frequências cada vez mais e mais altas. O material que a gente estudou dá até o ponto exato onde a nossa visão, digamos assim, desliga. É no comprimento de onda da cor violeta.
A partir dali, os nossos olhos não conseguem mais registrar. Mas a realidade continua, claro, com o ultravioleta, os raios-x e muito mais. Tudo isso nos leva, então, para a conclusão mais profunda dessa nossa exploração. O que significa viver num mundo onde a maior parte da realidade é, por definição, invisível para nós? No fim das contas, a grande sacada é essa. A realidade que a gente percebe com os nossos 5 sentidos é só a pontinha do iceberg. Na verdade, estamos mergulhados num oceano de vibrações, de energias, do qual a gente só consegue captar uma fração minúscula. E é aqui que o material de base vai um passo além, entrando num campo mais filosófico mesmo. A sugestão é que essas outras faixas de frequência não estão vazias. Elas poderiam ser o lar de outros reinos, de outras formas de consciência, que operam em outros campos de evolução completamente fora da nossa sintonia. Então a gente encerra com essa pergunta no ar. Se tudo que a gente conhece, tudo que a gente chama de realidade, é só uma pequena faixa de frequências, que outras realidades, que outros mundos existem nas vastas vibrações do universo que a gente ainda não consegue nem imaginar? Fica aí a reflexão.